Sejam todos bem-vindos nesta manhã tão bela, neste momento único em nossas vidas. Vamos dar continuidade ao nosso diálogo, relembrando algumas coisas, até porque tem alguns amigos que estão aqui hoje que não estavam ontem. Então precisamos fazer uma recapitulação. Então o tema: bioenergia e autocura, ou seja, a energia que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Se buscarmos a origem, vamos encontrar o amor, que é a reunificação das mônadas em unidades cada vez mais amplas. E para Joana de Ângeles, antes do amor, não existia a criação. Toda a vida nasceu do amor, que na origem chama-se Evangelho. Força, vitalidade, vida. Então, conforme Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, com efeito, como poder-se-ia vencer o mal, o erro, a injustiça no mundo, se não se começar a vencê-la em cada ser em particular? Ele acredita, não vou dizer que acreditava porque ele continua vivo, que se um ser mudar, tudo no universo muda. Como dizia Mahatma Gandhi, faça em si as reformas que deseja no mundo. Ou conforme Chico Xavier, consertado dentro que está em desalinho, fora tudo estará perfeito. Porque Deus é onipotente. Se alguma coisa estivesse errada, Ele consertaria. Deus é onipresente, Ele está na cena. Então não tem como passar despercebido qualquer situação. E também onisciente, porque existe de toda a eternidade. Então, mesmo antes de pensarmos, Ele já sabe o que vamos pensar. E o Espírito, em relação ao que está encarnado, Ele sabe muito antes de nós pensarmos como almas encarnadas, Ele já sabe o que vamos pensar. Até porque é Ele que nos intui no que pensar quando prestamos atenção na sua realidade. Mas na maioria das vezes somos conduzidos pelas ondas mentais do meio e não pelas nossas próprias imanências. E quando aprendemos a acessar o reino de Deus em nós e vivermos sob a regência desse Cristo, desse Deus que existe em nós, tudo flui naturalmente na mais perfeita harmonia. E não veremos mais em nós, nem no consciente, nem no subconsciente, nem no inconsciente, elementos perturbadores. Principalmente em nosso físico, não vamos olhar para os vermes, os vírus, as bactérias, os micróbios, como elementos agressivos, mas sim como seres que sustentam nosso corpo e não mais agredindo-os, a saúde se restaura e a harmonia prevalece. De modo que, quando falamos do Espírito, o princípio inteligente, é a menor de todas as partículas nascidas do psiquismo divino, e ao mesmo tempo esse psiquismo divino é a expressão do Verbo Criador, que é o Evangelho, que é uma expressão da luz incriada, que é o próprio Deus. Por isso que no Evangelho narra que no princípio era o Verbo, o Evangelho. Só que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então o que nós chamamos de Cristo é uma personificação do Evangelho ou uma personificação de Deus para que nós possamos percebê-lo. Porque vocês estão vendo Deus em algum lugar agora? Ou você o enxerga em tudo, ou não consegue mensurar que é Deus. Então tudo que existe, existe em Deus. Fora dele nada existe.
Tudo que existe em Deus nasce a partir desta partícula que nós chamamos de mônada, primordial, de átomo primitivo, de espírito com E minúsculo, ou de o princípio inteligente do universo, ou simplesmente a matéria-prima do cosmos, ou quando ele se reunifica em dois ou mais, forma o amor como o mais potente antídoto que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. E o amor na ação é o que chamamos de relacionamento, o que chamamos de energia sexual. Isso mesmo. E para o Espírito Emmanuel, sexo, o mecanismo, é espírito que vai transformar-se em vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Agora, a energia sexual que está a serviço do sexo, como recurso da lei de atração, que é a lei de amor que rege a matéria inorgânica, na perpetuidade do universo, ela gera cargas magnéticas em todos os seres, face às suas potencialidades, que é força, vitalidade e vida. Cargas magnéticas essas, propiciadas pelos fótons, que são expressões dos elétrons, que nasceram da intimidade dos prótons, que tiveram a sua origem nos nêutrons. Entenderam direitinho? Então a energia nêutron é a bioenergia na dimensão dos fluidos, dividindo os fluidos com o mundo atômico. Por isso que é considerado o elemento zero. Então é ela que se transmuta para gerar os prótons, e eles se metamorfoseiam, gerando os elétrons, que ao sublimarem a energia transformam em fótons, e os fótons são partículas de amor tornado visível, segundo a física quântica. Então o espírito princípio inteligente é esse, átomo primitivo. Não é esse átomo que é o secundário. É uma porção daquele, segundo Kardec, que forma esse. Esse é um aglomerado de forças vivas nascido daquele. Até aqui tudo bem? E é esse átomo físico que vai unir-se com outros átomos para compor o que nós chamamos reino mineral. Então os minérios representados ali pelos cristais. Então o reino mineral, o máximo que tem o tamanho geográfico de seres são moléculas. Nada mais do que moléculas. União dos átomos. Átomos esses que vieram daquele que a caminho do reino vegetal se organizam como moléculas e várias moléculas se unem para formar os vegetais. Hoje percebemos a sensibilidade nos minerais. Uma água, por exemplo, em meio segundo, ela que é considerada pela ciência atualmente um ser vivo, pelo menos existem seres vivos dentro da água com 2 milésimos de milímetro, segundo Camille Flammarion, já com músculos, instrumento de nutrição, de locomoção, de percepção, e com a força e a velocidade de um cavalo a galope, persegue a sua presa nos abismos de uma gota d'água. Então, quando Jesus falou, tudo que fizer a um dos meus irmãos mais pequeninos é a mim que o fazeis. Então, se desperdiçarmos água, estamos fazendo isso com o próprio Cristo. Ao mesmo tempo, quando percebemos que esta sensibilidade na água, antes nós percebíamos a sensibilidade somente nos vegetais. Não é assim que está com Kardec? Mas para André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, o sistema nervoso humano começa nos crustáceos. Mas para Joana de Ângeles, mais tarde, o sistema nervoso começa na seiva das algas verdes no leito dos oceanos. Então cada autor vai desvendando e vai remontando a origem e dando a dimensão. No início, para Kardec, os instintos eram dos animais. Mais tarde ele percebe e altera na obra A Gênese, os instintos já existem nas plantas. Essas plantas, por exemplo, que eu estou mostrando, ou esta planta, é uma planta instintiva que captura animais. Ou seja,
convida seres animais a reencarnar na sua consciência para transformá-la em animal também. Então, alguém que vem de um setor avançado em relação ao seu para impulsionar a sua consciência. E esta energia que compõe os vegetais, fatalmente, pelo processo de evolução, vai chegar ao estado de animais, porque as células vão se organizar, aumentar as suas organelas, as suas expertises, as suas qualificações, até passar por todos os seres do reino animal, que além da sensibilidade, do instinto, da inteligência, atualmente vemos sentimentos de solidariedade, de fraternidade entre os animais. Porque como pode o instinto, que tem a função de preservar a vida de quem o possui, não a vida do seu semelhante. A vida do seu semelhante pode ser alimento para a sua vida. Agora, uma cachorra que come algo, vai lá na frente, come alguma coisa, lembra que os seus amigos ficaram sem comer e leva uma porção para o outro. Isso não é instinto. O instinto não preserva a vida do outro, preserva a sua. E quando agimos por instinto, preservando a nossa vida, num dado momento, não fazemos isso mais maquinalmente. Percebemos que há uma sensação agradável que nós chamamos de sabor daquilo que estamos fazendo. Então eu mato para a preservação da vida, mas o simples matar, eu tenho uma qualificação de como isso aconteceu. E a isso chamamos sensação. Então, eu tenho uma sensação de dar um tiro no outro e ver o cabra cair. Não é assim que fazíamos no passado? Pelo menos quando eu caçava, era isso. Eu dava o tiro e ficava feliz sem ver o tombo do animal. Não pensa que eu não fiz isso. Nesta vida. Eu já vivi mais de 100 vidas nesta. Fui quase canibal. Hoje eu estou um pouquinho melhorado. Então, quando nós percebemos que a emoção é a memória do ato, ela registra toda a cena. E a emoção é a memória, além da sensação que sentimos, além do fato, pura e simplesmente, para a preservação da vida. E o sentimento que deriva-se dela, da sua evolução, é o julgamento que fazemos. Aí nós vamos nos culpar ou nos agraciar com a cena. Não, realmente eu tive necessidade e interrompi aquela vida para dar vida à minha vida e vou transformá-la em algo melhor. Porque nós temos o direito pela lei de destruição, onde tudo morre para renascer, para se renovar, de interromper qualquer vida, desde que transformemos o resultado da energia daquela vida em algo superior. E o sentimento, quando se organiza para o julgamento, se transforma, segundo André Luiz, em pensamentos. O pensamento já é a nossa capacidade criativa. Eu já não preciso matar tanto para sobreviver. Agora eu já posso criar átomos, eu posso criar situações. E esse pensamento se transforma em inteligência intelectiva. Agora eu arquiteto o que eu vou pensar. E a inteligência intelectiva mais tarde se transforma na inteligência emotiva, que me possibilita a capacidade de relacionar sem dilacerar os meus semelhantes. E essa inteligência emotiva me capacita para mais tarde eu viver os relacionamentos com ética, que é a inteligência espiritual. E a partir daí, essa inteligência espiritual se transforma nas virtudes, para a composição do amor incondicional. Ficou mais ou menos claro? Então tudo cresce e evolui. O animal vai chegar no pré-humano, como nos retrata Allan Kardec na Revista Espírita, o elo entre o animal e o homem. E mais tarde, assim ele prometeu, que nos falaria do elo entre o animal e o vegetal. Hoje vemos o dragão marinho folhado, que é um galinho de árvore com um corpinho de animal, lá no centro do galinho. Vemos a lesma folha, que ao mesmo tempo é um animal e um vegetal. Como animal, ela come tudo que tem direito em 2 semanas, de uma única alga, um único elemento dessa alga, e o restante do ano faz fotossíntese como vegetal.
Então, o elo entre um reino e outro. Então, há tantos reinos que não daria para descrever, segundo Galileu, na obra A Gênese. Reinos e ainda dentro dos reinos, sub-reinos. Porque nesses elementos de transição, existem infindáveis formas deles. E conforme a questão 607A do Livro dos Espíritos, é numa série de encarnações anteriores ao tronco humano que o princípio inteligente se humaniza para reencarnar na forma humana ou encarnar. Ou seja, quando os gnomos, os duendes, diabretes, é um nome bem esquisito que o Kardec colocou lá, não é? Porque às vezes, dependendo de como eu olho, parece, né, um fantasma mesmo, uma coisa bem horrenda, mas vai depender dos olhos de quem vê. Porque se eu enxergar Deus em todas as coisas, porque eles tomam a forma que eu sou, eles se parecem comigo em todas as coisas que eu vou olhar. Se eu olhar numa flor, eu vou perceber fadinhas com o meu rostinho. Agora, se eu olhar com os olhos desnorteados, eu vou ver verdadeiros demôniozinhos gerenciando a própria flor. Então, são esses elementais que, segundo Kardec, quando ele fala do espírito das flores, são eles que dão as essências, as cores, os sabores aos alimentos, ou seja, eles formam a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos. Por isso que no capítulo 6º, nós começamos mostrando eles com vários autores, do pré-humano até o reino mental, até a matéria elementar, com Pietro Baldi. E depois, o caminho inverso, da matéria elementar até o pré-humano, fazendo outro trajeto. E no capítulo 7, já a nossa interação com eles. Porque não fazemos mais do que mentalizar uma coisa, e são eles que dão a forma ao que estamos mentalizando. Não fazemos mais do que imaginar a vida que queremos dar a esta coisa, e na maioria das vezes são eles que dão vida às nossas criações. Por isso, não se assustem, a bioenergia na origem são eles. Porque dois átomos primitivos se unem e formam os elementais na origem. Eles é que formam os fluidos, que vão transformar-se em matéria mental, para mais tarde transformar-se na bioenergia. E a matéria mental, segundo André Luiz, na obra Libertação, é composta de seres vivos incontáveis, que são eles, em processo de evolução dos quadros do universo sem fim. Por isso que o pensamento, ou esta energia mental que dá forma ao pensamento, é um fluido vivo, segundo Emmanuel, que interage e transmuta a matéria em todas as suas dimensões, por formarem a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos. E após a humanização, animando um corpo que vai transformar tudo que é instintivo no corpo em virtudes. Leram o livro, o poema de Augusto dos Anjos? Lembram? O livro é vivo. Ele já fica aberto com a marquinha tudo onde eu quero. Quem abriu, quem fez isso? Os elementais. E vocês não viram, eles colocaram a fitinha aqui no livro, viram? A gente pede e é obedecido quando sabe pedir. Então veja no único poema o poder de síntese de Augusto dos Anjos. E olha, na primeira das mais de 500 obras de Francisco Cândido Xavier. Imagina o que tem nas demais. No Parnaso de Além Túmulo. Se devassássemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, que são os princípios inteligentes, a cadeia de impulsos, e depois vai transformar-se em instintos, que já são os rudimentos dos seres planetários. Porque os instintos são os embriões da inteligência, dos sentimentos, da própria consciência. Tudo que a poeira cósmica elabora em sua atividade interminável, desde o anseio da vida até a onda sonora que percorre o espaço imensurável, se soubéssemos observar isso, veríamos o evolver, a evolução dos elementos, desde as origens, como mônadas primevas,
às súbitas asceses, transformando-se em luz nos fótons. Mais tarde em sentimentos, no assombroso prodígio das estéses. Veríamos esses elementos no profundo silêncio dos inermes, dos seres que a gente pensa, ou que nós pensamos que são inanimados, já inferiores e rudimentares. Depois, mais tarde, veríamos nos rochedos, nas plantas, depois nos vermes, a mesma luz, a mesma mônada que compõe os corpos estelares. É que dos invisíveis microcosmos, que são os princípios inteligentes do universo, ao monólito enorme nas idades, às macroestruturas, tudo é clarão de evolução do cosmos, imensidade nas imensidades. Nós já fomos os germes de outras eras, os vírus, os vermes, os micróbios, enjaulados nos cárceres, no cárcere das lutas. Viemos do princípio das moneras, das mônadas, do princípio inteligente, buscando as perfeições absolutas. Então, se nós vamos falar de bioenergia, vocês precisam relembrar que se eu for magnetizar uma água, eu vou precisar enviar a minha bioenergia qualificada pelas minhas virtudes para o núcleo atômico, a começar pela energia neutra, que é um centro vital. A energia dos fluidos que eu estou manipulando, qualificado pelas minhas virtudes, vai mergulhar no núcleo atômico, interagir com a energia nêutron, e ao qualificar a energia nêutron, quem comigo não se ajuntar vai espalhar. E esse povo que começa a espalhar, sair do nêutron, fora do núcleo, sair do próton, fora do núcleo também, sair do elétron, jogado para fora, ele se chama neutrino. E 1 trilhão de neutrinos atravessa os nossos corpos a cada segundo, da energia chamada lixo atômico. E se não estivermos em harmonia com esses elementos aparentemente rebeldes que não aceitaram as leis de evolução de um átomo, será que farão bem aos nossos corpos? Agora, se estivermos em harmonia, nos farão mal? Porque é a mesma energia que compõe todas as coisas. Só não se qualificaram para viver no mundo atômico quando chega uma lei que promove o próprio átomo. Porque quando benzemos a água, quando oramos para a água, quando magnetizamos, de uma água poluída ela se torna cristalina. De uma água ácida se torna alcalina. Vocês sabem disso. E Kardec, no Livro dos Médiuns, nos ensina a criar os átomos, transformá-los em alimentos e em medicamentos. E na obra A Gênese nos ensina a criar as moléculas. Tanto os átomos quanto as moléculas sendo qualificados pelas nossas virtudes ou perturbados pelas nossas paixões. Aí os médiuns passistas que trabalham com a bioenergia não querem estudar. Senta em torno de uma mesa e diz que vai manifestar espírito. Qual espírito? Dependendo da sua frequência moral. A maioria, segundo Emmanuel, é 100%. As manifestações numa reunião mediúnica é a soma das necessidades dos seus componentes. Emmanuel. Ele não diz que são espíritos fora. Joana de Ângeles. Um grupo, numa reunião mediúnica, que estuda e se moraliza, levaria 10 anos manifestando as suas perturbações, doutrinando-as, sublimando-as, até estar aptos para ajudar os espíritos. Joana de Ângeles. Obra Entrega-te a Deus. A primeira tarefa de um médium é a sua autoiluminação. A caridade para consigo. Após se autoiluminar, chegar ao estado de amor incondicional, nas tarefas de higienização desta casa, dos banheiros desta casa, mantém-se o intercâmbio, onde vamos receber as inspirações ou as intuições de nossa consciência para auxiliar a outros. Não falou de reunião mediúnica, a senhora Joana de Ângeles, ou esse espírito com essa envergadura.
E para quem se propôs a iluminar-se, a próxima obra da autora chama-se Ilumina-te. Trouxe o manual inteiro para a iluminação. E após iluminar-nos, ela escreveu uma outra obra, agora rejubila-te em Deus. Quer dizer, agora venha para o gozo do seu Senhor. Então, quando falamos de bioenergia, nós podemos gerar elementos para a cura instantânea de uma pessoa, se a pessoa quiser sarar. Porque não sou eu que vou curá-la, de mim vai desprender virtudes. Eu disse que virtudes são seres, não disse ontem? Então são esses seres virtuosos que sabem construir ou reorganizar um átomo que vai mergulhar no universo do outro e ajudar a reorganizar o seu patrimônio. Então, quando eu estou fazendo o chamado passe de limpeza, às vezes nem sei o que estou fazendo, eu deveria estar percebendo que o meu energismo qualificador de imediato está repulsando a energia que perturba aquele ser. Mas a energia é dele. Foi ele que criou. São expressões da sua consciência. O máximo que eu vou tirá-la é do consciente, às vezes do subconsciente para harmonizar os corpos, mas ela vai ser repassada para o inconsciente porque é dele. E se ele não mudar, daqui a pouco volta de novo a mesma energia com a mesma perturbação. Não tem como eu tirar a energia do indivíduo e devolvê-la para a natureza. A lei assim não permite. Nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. Então o máximo que eu vou fazer, quando eu sei fazer, eu vou transmutar a energia do consciente que está perturbadinho ou do subconsciente e repassá-la para o inconsciente. E gravar no consciente desse indivíduo, numa conexão com seu superconsciente, que é o Deus dele próprio, potencializando agora as capacidades criativas desse ser, para que ele mude o seu subconsciente, que define o seu comportamento, e comece a iluminar o seu inconsciente no processo de caridade para consigo. Ficou mais ou menos claro? Eu entendi tudinho que os Espíritos estão passando. Mas já já a gente volta aí. Então, após transformar a energia do corpo, a energia do corpo transformada em coisas sutis compõe o perispírito. É de baixo para cima que se constrói, conforme todos os autores que lemos, para compor o livro. Nós pensamos que muitas pessoas pensam, ele estudou mais de 25 anos nesta vida. Ali está nosso conhecimento desde a Atlântida até os dias atuais, sintetizado num volume. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto enquanto ensaiam para a vida. Ensaiar para a vida é quando está no universo dos fluidos, já que vida é considerada quando o princípio vital une aos átomos para dar movimento no mundo científico. Só um minutinho que a gente já vai abrir. Então veja. Primeiro obedecem sendo átomos. Mais tarde comandam e dirigem os mundos ou os mundos atômicos. Mais tarde vão comandar e dirigir o fenômeno ou os fenômenos morais. Então, se primeiro eu obedeço para comandar os átomos, eu preciso ser perispírito. Então, o corpo físico evolui até se confundir com o perispírito. Item 24 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. O perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, o estado de consciência. Agora, a consciência pode dominar a inteligência, a individualidade moral. E quando esse perispírito se transforma e se transmuta, a futura alma é ele. Segundo Kardec, ele é a alma evoluindo. Aí, mais uma alma se conclui o seu processo de fabricação, segundo Ernesto Bozano. Em cada encarnação, o espírito fabrica uma alma. Ele juntou os elementos do meio, condensou, transmutou, promoveu e depois individualizou-se como mais uma alma. Quando esta alma se ilumina, passa a ser mente.
A mente é uma entidade, segundo André Luiz, que comanda o próprio perispírito, que gerencia o próprio corpo, o subconsciente e tudo mais. Quando a mente se ilumina e desperta, passa a ser o Cristo em nós, o Self, o Eu superior. E quando esses Cristos se reúnem, formam a consciência, que é a soma de todas as vivências sublimadas, o reino de Deus em nós. Entenderam tudinho? Esse ser, segundo Joana de Anjos, tem quase a idade do universo. E ela não estava falando do Big Bang, ela estava falando do cosmos. Ele sabe o que fazer, quando fazer e como realizar. Está na obra O Despertar do Espírito e o Ser Consciente. Ao mesmo tempo, Kardec, ou para ser mais exato, Galileu, psicografando uma outra fração da sua consciência, chamada Kineman, no item 27 do capítulo 2 da obra A Gênese, o Espírito é como um Deus em relação ao seu corpo. Ele é que o criou. Ele sabe o menor movimento de uma das partículas desse corpo. A alma é que não sabe, porque ela está sendo edificada agora. Então, nesse Espírito é que está o livro oculto em nós. Aprender a ler, a abrir, a ler, a folhear o livro oculto em nós. Já está em nós. Mas para que eu possa ter acesso a esse patrimônio, eu preciso me tornar um com ele. Se eu tomo água e não estou presente, eu estou conectado com a minha consciência? Agora, se eu sei que nesta água tem vidas, e as respeito como respeito a mim próprio, e as demais vidas, eu estou conectando com a minha consciência. Eu estou recebendo intuições para fazer isso com maestria. Para transmutar esta água, magnetizá-la em meio segundo, e eu já estou tomando água magnetizada. Pela minha bioenergia, por ação da minha consciência manifestando através de mim. Agora, recebendo essas intuições ou essas forças virtuosas, eu qualifico a água mesmo antes de tocá-la fisicamente. Mas se eu não sei, aí alguém tem que magnetizar a água por mim. Se eu sei, isso é oração, eu estou orando. Se eu não sei, eu peço para alguém orar por mim. Porque orar é iluminar-se de dentro para fora. É o mais perfeito mecanismo de planificação, porque eu vou criar a ambiência para que a minha consciência possa encarnar em mim virtudes. Paciência, que é a ciência da paz, ou a tranquilidade interior, entendimento, que é a virtude contrária à intolerância, e ao mesmo tempo, a abnegação e tantas outras virtudes que precisamos por aqui. E quando pensamos em Deus, eu pus essa luz por colocar, porque não tem forma e ao mesmo tempo tem todas as formas. Nós costumamos dizer que no princípio era o verbo, e a gente imagina tudo que evolui em forma de vórtice, vai reunindo as partículas e formando os seres, conforme vemos em vários autores. E dessas expressões do verbo, surge o Cristo cósmico, que eu também não consigo imaginá-lo com forma, porque é uma dimensão cósmica. Eu só sei que dentro delas os universos são infinitos, então eu não consigo imaginar. Agora um universo, a própria ciência já mostra ele como forma. Eles vão percebendo que galáxias dentro do universo são semelhantes aos nossos neurônios cerebrais. E depois vão distanciando a visão, de repente tem um corpo enorme de braços abertos, parecendo o Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro. Numa imagem cósmica, com os microscópicos ou com os telescópios eletrônicos. E agora eu consigo mensurar o que é o Cristo, governador supremo do planeta Terra. Eu já posso imaginar uma forma, mas não deveria, porque é a consciência do planeta. Então não tem a forma humana. O que tem a forma humana de fato é alguém que nasceu de uma partícula criada por esse Cristo, porque ele está recebendo o psiquismo divino e transformando isso em princípios inteligentes. São eles que criam o princípio inteligente.
e depois vai transformar-se em átomos físicos, depois em psiátomos, e a junção desses psiátomos que vai compor os corpos. Agora Jesus tem uma forma, que é uma expressão desse Cristo. Pense numa coisa boa para o corpo de vocês, bem agradável. Pensando, vocês estão criando hormônios. Esses hormônios, ou a serotonina, é um pequeno Jesus, que vocês vão enviar lá para o joelho, para falar para as cartilagens que é a hora de rejuvenescer. E assim que você envia a ordem, que é o hormônio, você envia também a matéria-prima, que é a bioenergia, para que as cartilagens passem por um processo de transmutação, porque tem elementos novos para nutrir as novas células, ou para gerar as novas células de cartilagens e até estruturas ósseas, para reorganizar os tecidos, para reconstruir a estrutura do joelho, por exemplo. Se eu sei fazer isso, a cura parece um milagre, porque pode ser instantânea. Eu simplesmente toco mentalmente no meu joelho, ou com a mão, ou até tocando como se fosse um banho de água magnetizada, e assim que eu termino o ato, como já fizemos com várias pessoas, já está novo. Agora, vai e não peques mais, para não te acontecer coisa pior, porque se a pessoa não mude o comportamento, ela perde os benefícios e assim por diante. Então, quando falamos de homeopatia, como Kardec estudou, intencionando descobrir a cura instantânea, ele percebeu que na homeopatia, que é a essência mãe dos elementos que nós escolhemos, a água, a estrutura dos vegetais, etc., porque tem estrutura da energia do animal e até humana presente na homeopatia. É a síntese de todos os reinos presente nessa essência mãe. Segundo Kardec, como força vitalizadora, ela tem condição de recompor os tecidos. E como força vibracional, de repulsar os maus fluidos que estão adoecendo os tecidos. A homeopatia. Agora vai depender da moral do terapeuta que está manipulando, ou do químico que está manipulando as fórmulas. Se ele não souber, não tiver valores, conforme o depoimento da professora universitária Daniela, na época estava na Universidade Federal de Cuiabá, quando ela não estava bem, ela dizimava todos os seres vivos que ela coletava do reino mineral e vegetal para fazer os seus experimentos. Quando ela estava bem, todo mundo vinha em harmonia para o laboratório, mas quando ela colocava o reagente e não estava bem, ela dizimava todo mundo outra vez. Agora imagine alguém aplicando o passe no outro, pensando no vizinho perturbado. O que vai dar isso? E imagine o outro julgando como ele está fazendo o passe. Esse cara não está fazendo movimento, como fizeram com Chico Xavier. Porque passe, conforme André Luiz, em Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 17, ele mostra que a técnica é dos espíritos. Se tiver fazer movimento, é eles. Eu não sou clarividente, eu não estou vendo coisa alguma, então não tem que inventar movimento, porque algo físico não toca em algo psíquico. Então, por mais que eu mova as minhas mãos físicas, eu não vou interagir com fluidos psíquicos. Quem vai fazer isso é o meu mundo mental, meu mundo emotivo, o meu universo perispiritual. Então ele mostra que os dois jovens, num recolhimento, em oração, após longos e profundos estudos, se entregavam como instrumento dos espíritos, que os conduziam pela inspiração e as suas consciências pela intuição. Quando a mão tivesse que mover, lá está. O espírito colocou a sua destra no centro frontal do médium e a mão do médium moveu lá para o fígado do assistido, por exemplo.
Então são eles que nos conduzem. Agora, se eu já sou um espírito consciente, já sei todos os mecanismos, já tenho o conhecimento de causa e os valores morais para investir na ação, conforme está no Livro dos Médiuns, agora a aptidão, a capacidade é minha também. Eu posso fazer todo o processo sozinho, mesmo estando encarnado, conforme consta no Livro dos Médiuns. E Kardec até fica intrigado. E aonde fica o concurso dos espíritos? Eles ficam à distância. Porque conforme que lemos na obra O Céu e o Inferno, melhorados os homens não fornecerão ao mundo espiritual senão bons espíritos. E onde ficam as reuniões de desobsessão se nós investirmos nos encarnados? Eu vou desobsediar quem se o povo já morreu tudo quase santo? E melhorados lá, retornarão em melhores condições para que haja de fato um mundo de regeneração como uma verdade, não como uma proposta que não sabemos quando vai acontecer. Então, o Evangelho personificado, ou o amor personificado, como ele narra, antes de vocês existirem, eu já era. E antes não foi vocês que me escolheram, eu vos escolhi como uma porção de psiquismo divino e os individualizei como princípios inteligentes do universo. Porque isso está em Paulo de Tarso, com outras palavras. Nele somos aperfeiçoados, somos partículas, somos células, somos átomos do teu corpo. Então, do Evangelho nascem os espíritos como virtudes, no seu mais alto nível, como nós mostramos o processo. Agora, esse espírito, quando vai encarnar, ele escolhe um gerente que vai ser o mentor, um dos seus Cristos, que é uma das suas personalidades sublimadas. Esse vai ser o mentor, vai ser o anjo da guarda, vai ser o guia espiritual, vai ser quem vai nos intuir diretamente. Não é ele que faz as obras diretamente, é o Deus interno que faz através dele. Lembra de Jesus? Não sou eu quem faço as obras, o Pai as realiza através de mim. Então esse ser manifesta a consciência. Ele tem outro nome também chamado vontade, que está a serviço da consciência, gerenciando a mente, criando as condições para que a alma encarnada, inclusive ele cria a própria alma, porque ele vai separar um ponto de autoconsciência pura no espírito para que ele possa gerenciar, e a isso chamamos alma. Um ponto apenas, e agora como uma semente ele vai plantar isso na terra ou no terreno mental, vindo para o campo mental, que vai gestar as formas perispirituais e biológicas. Isso está em André Luiz, na obra Entre a Terra e o Céu. Nós vemos lá que ele narra aqui os espíritos quando a mente já atingiu mais altos degraus no seu processo de iluminação, ela, a mente, arroja de si mesma os recursos para construir os seus veículos de expressão e encarnar em mundos que lhes sejam inferiores. A mente. E quando o espírito, a nossa totalidade, já domina as leis de aglutinação da matéria, ele governa o fenômeno da encarnação sem subordinar-se a ele. Ou seja, ele não precisa mais de terceirizar a concepção do seu corpo. Ele sabe fazer. E ficam aí brigando qual que era o corpo de Jesus. O chefe construiu o planeta, a sua consciência construiu o planeta, e depois não pode construir um corpo sem terceirizar? E não percebemos que a Mãe Santíssima é a mente do Cristo, que gestou Jesus para vir até nós. A mente do Cristo. E inclusive, pode ficar arrepiados, a Mãe Santíssima, ou a mente Santíssima do Cristo, é muito maior do que Jesus. Só que nós personificamos numa mulher, mesmo sendo um espírito iluminado, como se ela fosse menor do que ele. Ela gestou o próprio. Mas são imagens simbólicas, à semelhança de Adão e Eva.
Só existia Adão, só existia a Eva. E ainda com a grosseria, foi o homem que fabricou. Mas até onde me consta, Deus criou a criatura, e na criatura o poder de criar. Até onde eu sei, o homem não cria. Cria? Então, se existiu um espírito primeiro, foi a mulher, conforme a ciência atual, falando da Eva africana. Mas na Gênese de certas Bíblias, façamos o homem macho e fêmea a nossa imagem e semelhança. Façamos é plural, não é? Então estava ali Deus ou os Cristos. Façamos o homem macho e fêmea. Então tem esse que tirou o pedaço de um para fazer o outro, já nasceram inteiros. Agora nasce e gesta 2 homens. Homem dão à luz. Depois um mata o outro por ciúme, só fica um. Foge para o norte não sei das quantas, casa com a mulher e constrói uma cidade. Mulher de quem? Só tinha Adão e Eva. Então são imagens simbólicas, assim como o que nós chamamos Mãe Santíssima. Com todo respeito, pode haver e haverá sempre mulheres que vão trazer seres iluminados. Mas muitos estudiosos imaginam a mãe, porque nós falamos, é a mãe da humanidade, mas ela só teve Jesus? Alguém fala que teve outros irmãos. Tudo bem. Mas não é mãe da humanidade nesse sentido, é? Ela foi a mãe de Pedro? Parece que era a prima, não era? Então, quando falamos ou assumimos que ela é a mãe da humanidade e percebemos algo muito maior, tirando o véu da letra, buscando o Espírito, ou não vamos entender como Jesus chegou aqui. Então, em nós, no Espírito, a mente é muito maior do que a alma. É ela que cria a própria alma, como semente de possibilidades. E não só isso, ela cria o perispírito, cria o corpo, cria o subconsciente, para a alma poder encarnar nesse universo e aprender a gerenciar isto. A mente, que é uma expressão, uma emanação, segundo Joana de Anjos, da consciência. Mas como vocês não têm que acreditar em nada disso, cada um fique à vontade para pensar. Então imagine que Jesus, uma fração do Cristo, que é o governador supremo do planeta Terra, precisou aprender com os essênios. Imagine ele sentado no banquinho, tendo aulas daquele povo, com todo o mérito que tinha, aprendendo com uma fração do governador supremo do planeta Terra, que veio ensinar. Imagine ele aprendendo com aquele, mesmo ele tendo 12 aninhos, já assombrou todos os doutores da lei, com 12 aninhos. Agora imagine lá dos 12 aos 30, aprendendo com os essênios para depois cumprir a sua tarefa. Ele não sabia do que estava fazendo. Com 12 anos já falava, eu estou aqui cuidando dos negócios do meu pai. Não foi isso que ouvimos? Então, podem dizer que ele aprendeu com os essênios. Agora, imaginar que ele foi lá ensiná-los é uma coisa. Como governador supremo, como gerente, como professor de todos eles. Então a mente vai criar, através de um projeto que chamamos oração, algo que seria harmônico, onde todas as situações que fôssemos trabalhar, trabalhariam em plena harmonia, para criarmos um perispírito, porque a mente é que o cria, e para que esse modelo organizador biológico, que é basicamente bioenergia, ou uma fonte dela, gestar um corpo saudável, materializando conforme faz muitos espíritos. Nós estamos lá no velório chorando pelo povo, um espírito materializa, faz uma oração, depois vai embora, não sabemos nem de onde veio. No meio da rua, a gente está em desespero, como aconteceu comigo, estava no meio de um quarteirão, dá algumas dicas, alguns conselhos, um longo e profundo abraço,
onde eu me percebi todo desconfigurado, como se desmontasse todo, reconfigurasse de novo, eu fico aprumadinho. Segundos depois eu lembro de agradecer, olho para trás e não tinha mais ninguém. Mas eu estava no meio do quarteirão, no mínimo 50 metros. E até onde eu sei, o corredor mais fantástico faz 100 metros, 50 metros, vai gastar alguns segundos. Então não daria de onde veio esse ser. Como que ele ficou tangível? Porque eu senti o cheiro, eu senti o calor da sua pele, eu senti como se fosse alguém como eu. E agora, a nossa função gerenciando o corpo é transformar cada átomo desse corpo de algo físico em psiátomos, de algo instintivo em virtudes, para que esses psiátomos componham a futura alma e esta futura alma se ilumine para ser agregada na nossa consciência. Mais uma vez, o Cristo se expressa para gerenciar a mente através de um projeto que nós chamamos de oração, que é iluminar-se de dentro para fora. Então, usando a mente como laboratório, vai gestar uma nova alma, os seus veículos de expressão, para criar uma realidade nova e incorporá-la à sua realidade para que haja a expansão da sua consciência. Mais ou menos claro até aqui? Então, cada átomo vai transformar-se em psiátomo e vai transformar-se nessas realidades. Vamos ver a partir daqui, que é onde eu quero chegar. Essa é apenas uma célula humana de um de nossos tecidos. Ela tem tudo que existe no universo. Nela tem tudo que existe no universo. Joana de Anjos narra que num único átomo dela tem tudo que existe no universo. Quando nós pensamos sem lapso de tempo, segundo a autora, o nosso pensamento reflete no citoplasma. O que é o citoplasma? Tudo que está fora do núcleo e dentro da membrana. Todo esse oceano de organelas e esse líquido intracelular, nós chamamos isso de citoplasma. Então o pensamento e a emoção refletem de imediato aí, sem lapso de tempo. E isso a ciência fez experimentos, pegou o material coletado, células sanguíneas, colocou no laboratório e os doadores do material no mesmo prédio, assistindo filmes de terror, de comédia, de romance, e perceberam que as suas emoções, os seus pensamentos se refletiam no material coletado sem lapso de tempo, deformando ou iluminando. Foi afastando o material coletado até 80 km segundo alguns, até 600 km segundo outros, e sem lapso de tempo, as emoções, os pensamentos dos doadores refletiam e perturbavam ou reorganizavam os elementos. Doaram para 2 grupos de jovens médicos o material coletado para um e para outro. Um grupo mais espiritualizado fazia com que os códigos genéticos, o DNA, fosse rejuvenescido, fosse recuperado. E no outro grupo, mesmo estando em harmonia o DNA, conforme a atuação dos terapeutas, o DNA ia definhando, ia morrendo. Por isso que existem médicos e médicos, e na visão de Allan Kardec, se o médico souber o valor do magnetismo das palavras amorosas, ele cura os pacientes com as palavras, porque ela já está levando a bioenergia para que esse processo passe. Então, se vocês observarem, tem uns sinaizinhos branquinhos que nós chamamos de citoesqueleto. Normalmente ele dá forma à estrutura da célula como se fosse uma estrutura óssea e dá certos movimentos. Na intimidade desses microtúbulos, desse citoesqueleto, existem os microtúbulos que, quando começamos a pensar, eles se reúnem porque nós entramos em conexão com os microvórtices de energias que existem em seu interior, que é uma fábrica de bioenergia. Uma fábrica de energias inesgotáveis dentro da própria célula.
E agora a energia que está fluindo de nossa consciência, por meio da mente, do perispírito, está indo lá como um reforço, interagir. E quando interagimos, juntamos vários microtúbulos, formamos os centríolos, que é essa organela aqui. E esta organela tem o poder de criar uma célula nova, tem o poder de duplicar a célula ou criar qualquer organela, desde o aparelho de Golgi ao retículo endoplasmático rugoso, ao retículo endoplasmático liso, o ribossomo e etc. E quando nós intencionamos vivenciar a experiência segundo as diretrizes de nossa consciência, a consciência está governando o neoplasma, que é o núcleo da célula, onde está a cromatina, onde está os cromossomos. E quando nós intencionamos obedecer a nossa consciência, nós gestamos o que nós chamamos de ribossomo, uma organela que nos permite comunicar com a consciência da célula. E juntos, nós, com a nossa criação ribossômica, interagindo com a guanina, timina, citonina e adenina, construímos um gene para fabricar as futuras proteínas. E esse gene vai gestar da sua essência, que é a soma da nossa consciência com a consciência espírito presentes na célula, o aminoácido, que vai ser a estrutura organizadora dos elementos fracionados como glicose, que é a síntese nutritiva dos alimentos, que vai ser fracionada pelas organelas chamadas mitocôndrias ou bactérias domesticadas, e esta matéria-prima vai ser entregue aos aminoácidos, que vai usar os ribossomos, que vai interagir com o retículo endoplasmático, e essas partículas vermelhas são os ribossomos, juntos se transformam numa indústria para criar as futuras proteínas. E isso é bioenergia. Entenderam? Eu posso criar isso com a mente, com os meus sentimentos, ou extrair a partir dos alimentos, ou de um abraço, de uma leitura, de uma música, porque tudo vibra, tudo que existe são vibrações. Entenderam a importância de estudarmos antes de fazer alguma coisa? Porque segundo os cientistas na área alimentar, ou os engenheiros que trabalham com alimentação, quando sabemos fazer isso, nós compomos ou construímos um alimento, como o suco de laranja que eu tomei, espremido por uma pessoa que estava parcialmente consciente do que estava fazendo, tem o poder de transformar a estrutura do meu DNA e curar o meu corpo, repaginar o meu perispírito, organizar a minha mente e até despertar a minha consciência com um simples suco de laranja. Vocês sabiam desse poder? Por isso que com a oração nós enviamos essa energia sem precisar do veículo que seria o suco de laranja, a água magnetizada, a cenoura. Então pode ir direto na consciência do indivíduo, somar com o potencial dele e trazer para fora o seu próprio energismo. Ou simplesmente atuar no teu corpo, despertar os potenciais do corpo, que numa reação em cadeia desperta do perispírito, da mente, e vai de baixo para cima até chegar na sua consciência também. Ficou mais ou menos claro até aqui? Quer perguntar agora? Cadê o outro microfone? Então vamos limitar a ficar dentro do que foi falado e depois a gente vem com a outra pauta no segundo módulo de aplicação de fato. Voltando um pouco na parte fascista, quando foi dito, às vezes eu quero a minha força, eu consigo modificar em quem está recebendo para levar até a consciência da outra pessoa para que ela se restaure sobre aquilo que estava sentindo. Até aí eu estou certo. Então isso eu tenho o poder de modificar em outra pessoa, e para que isso continue sempre, ou seja, que ela continue curada daquilo, por exemplo, para que ela não se restaure aquela insuficiência nela. Eu teria que também trabalhar no que nela, ou trazê-la para o estudo, se ela não vai estudar. Vamos ver.
Vamos agora com Ramatiz. Emmanuel também fala a mesma coisa. E no meio espírita, quando a gente fala de Ramatiz, tem espírita que quase desencarna. Né? Então, veja. A mensagem do profeta, do médium, que seria o passista, ou do vidente, é endereçada à essência que adormece no centro consciencial do ser manifestado, seja qual for o seu grau de evolução aparente. Vai atravessar dependendo da virtude de quem está manifestando. Funciona como toques energéticos capazes de provocar pequenas reações e, sejam elas conscientizadas ou não, gravam-se na contextura profunda do ser vivente como pequenos reforços vibratórios capazes de futuramente influir na eclosão do potencial ignorado em repouso no recesso profundo do ser. Agora, segundo Kardec, para que eu faça isso, eu preciso de conhecimento de causa e valores morais, porque eu vou ter a capacidade de mergulhar a minha consciência na do outro, segundo os meus valores. Quanto mais amor eu tiver, no sentido incondicional do termo, mais força de penetração no universo do outro eu tenho. Agora, quanto menos virtudes e quanto menos conhecimento, eu vou pensar que estou fazendo alguma coisa e às vezes estou perturbando o processo no passe, por exemplo. Então, quando eu tenho esse potencial nessa profundidade, se eu tocar no corpo, numa reação em cadeia, essa energia vai mergulhar no corpo, chegar no núcleo da célula, lá na intimidade dos microtúbulos, como se reconfigurasse tudo isso, mergulha no DNA, atravessa a fronteira do físico através dos microcentros de energias, mergulha no perispírito, pacifica a energia vital, a energia emocional, mental, psíquica e vai culminar na consciência profunda do ser também. Por isso que nós percebemos que um simples átomo de rádio, que tem um poder radioativo e iluminar fantástico, um átomo que não tem brilho, que não tem esse poder colocado perto, ele passa a brilhar tanto quanto o átomo de rádio. Isso é um experimento científico comprovado. Então, a luz de quem está desperto permeia o outro da periferia ao âmago, sem lapso de tempo, ou vai direto ao âmago da pessoa e traz a energia de dentro para fora. Agora, duas coisas vai precisar a partir daí, porque a maioria dos passistas não sabe disso. A partir do momento que eu impus as mãos sobre alguém, eu sou obrigado pela lei, eu não sou convidado, não é obrigado mesmo, é a palavra, eu sou intimado a viver o que eu estou falando para ele pensar. Pense em Jesus, pense na sua saúde, e eu vou precisar fazer isso antes dele, porque ele não sabe o que é isso. E são as minhas atitudes no pensar, no sentir, no falar e no agir a partir do momento que eu desperto o seu patrimônio que vai ajudar na manutenção disso até um ponto. E a mudança da conduta do assistido. Eu senti desprender de mim virtudes que entrou no corpo da mulher que sofria da perda de energias há 12 anos, que não era menstruação nem sangramento físico. Então a perda de energia, ela tocou no campo vibracional, não foi nas vestes, mas na túnica vibracional de Jesus. Sentindo desprender virtudes, reorganizou o campo vibracional dela. Agora vá e mude o comportamento, vá e não peques mais. Porque se a pessoa que estava com um comportamento que levou ao desequilíbrio, ela não mudar o comportamento para que permaneça e aumente as benesses que ela recebeu, porque nós, na realidade, não doamos nada na bioenergia. Eu disse que na consciência temos uma fonte inesgotável, na mente outra fonte inesgotável, no perispírito outra fonte inesgotável, no corpo físico também. Então o outro não precisa de energia, precisa que a gente lembre que ele é um oceano de possibilidades. Então o que nós vamos fazer com o outro é acordar o seu patrimônio. Agora, manter as luzes acesas, o patrimônio e a atividade depende das suas atitudes a partir dali.
Nós podemos, à distância, ajudar através das orações da nossa conduta pelo vínculo que se cria entre assistente e assistido. Mas vai depender do outro, porque isso Kardec identificou nas suas reuniões e percebeu que reunião mediúnica não funcionava. Pior do que os espíritos obsessores são as más inclinações que os atraem. Então ele investiu na mudança das más inclinações para repulsar os maus fluidos. Aí funcionou. Falou, e sintetizou os únicos meios para que o obsediado se cure: a prece fervorosa, ou seja, uma prece com conhecimento de causa, e os esforços sérios para se melhorar. Ele não disse reunião de desobsessão mais, porque viu que elas não funcionavam. Porque chegou até ele um coronel, chamado Coronel M, conforme está na Revista Espírita, acusando os espíritos da sua perturbação. E Kardec de imediato falou, isso não é possível. Supondo que fosse, você não vai vencê-los com baionetas, porque eu já queria ir para a guerra. As armas são outras, as armas são morais. Torne-se mais forte do que o chamado obsessor moralmente, aí você vai ganhar a guerra. Então, de modo que, se numa reunião de desobsessão afastar o tal espírito e o assistido não muda, conforme está na Bíblia, ele vai atrair mais 7 e voltar para reassumir o lugar de onde ele foi tirado. Ele volta com reforço. Isso está lá. Então, se eu não mudo o comportamento, até quando vamos ficar com as reuniões sofridas, afastando espíritos, sendo que o povo não quer mudar? É onde Kardec percebe que numa reunião de estudos, conforme consta na Revista Espírita, que eu disse ontem, no primeiro artigo do mês de novembro de 1868, nós nos assistimos entre si, ajudamos uns aos outros a equilibrar os nossos campos vibracionais, assistimos os espíritos mais necessitados do que nós, desencarnados, e somos assistidos por seres mais iluminados do que nós. Então, se na casa suspendesse todas as reuniões e permanecesse só de estudo, tudo aconteceria na reunião de estudo. A bioenergia, a magnetização da água de toda a vizinhança ou da cidade inteira, a desobsessão, tudo aconteceria numa reunião de estudo, segundo Kardec. Mas nós queremos somente o fenômeno. E o pior, não sei o que é. E chego lá e acho que estou manifestando um espírito feroz, quando na realidade estou manifestando a minha perturbação. E não admito que está em mim, penso que está no vizinho, e não mudo. E eu entro anos e saio anos. Você pode perceber que tem médios que décadas, e às vezes a encarnação inteira, manifesta o mesmo tipo de espírito, porque ele está manifestando ele próprio, ele não modifica o seu comportamento. Sempre espíritos chorando, amarrados, etc, etc. Pode prestar atenção. No mínimo, o espírito tem uma característica diferente do outro. Ele pode até estar amarrado, mas pelo menos a corrente desse é mais fina do que a do outro, porque até isso eles percebem. Eu estou vendo espírito. Às vezes a maioria dos videntes vê formas, pensamentos e pensa que são espíritos. Elas têm vida, elas podem assumir o corpo e fazer uma devassa, se for negativas, conforme o Dr. Gustavo Gelei na obra O Ser Subconsciente. Então, estar atentos para esta assistência consciente, onde a minha mudança como assistente pode acelerar a mudança do assistido. Basta vocês imaginar Mahatma Gandhi. O moço era violento. Ele tomou contato com o Evangelho de Jesus e pacificou o seu tormento. E tornou o pacificador de mais de 800 milhões de indianos e paquistaneses. Não mudou moralmente eles com a sua conduta, mas no mínimo provocou a mudança neles, acordou os seus potenciais de seres pacíficos que eles tinham dentro também, pregando a não violência. Doa quem tem mais, né, Sebastião? Doa quem tem mais, conforme está na própria obra de Kardec, obras póstumas. Se você está sentado, eu imponho as mãos. Se você tem 6 na capacidade de doação e eu tenho 5, quem está aplicando o passe é você que está sentado. Hoje em dia, existem lâmpadas específicas para comprimentos que liberam alguns tipos de fótons. Para a vegetal, esse fóton pode gerar o que? Energia e converter em crescimento. O ser humano também consegue algum tipo de comprimento de onda, gerar um fóton e gerar essa bioenergia direto dessa célula? Aproveitar um comprimento específico?
A nossa própria mente já é um dínamo que recebe e transmite ao mesmo tempo. Nela nós podemos gerar qualquer espécie de ondas, desde as ondas mais longas até as micro, e com a qualificação dos sentimentos de quem as produz, porque ondas são vibrações. Então eu crio em laboratório uma onda X, a ultravioleta, por exemplo, para um fim, a onda de raio-x, que não vai se deter na estrutura da massa do corpo, mas vai se deter na estrutura óssea, porque eu quero que ela mostre a estrutura óssea. Então cada onda é criada para uma função específica. Então se eu estou criando essa onda com poder terapêutico, eu posso criar também uma onda vibracional chamada música, como a Quinta Sinfonia de Beethoven, onde 1/3 das células morrem quando começa a receber a vibração, outro terço fica deformado, e eu falo, o outro fica enlouquecido, porque vê 1/3 morrendo e as outras deformando, fala, o mundo está acabando, e sai correndo. Por isso que a Nona Sinfonia, no processo terapêutico, ela nos auxilia na cura de todas as doenças, porque traz uma onda superior à onda da luz, que é direcionada para isso, no caso na cromoterapia, ou outras terapêuticas que usa a luz, os cristais, etc. E quando ouvimos as 4 estações, imagine um moço compondo numa tarde uma obra para dar de presente para o seu amigo que ia casar, e gasta de até 600 instrumentos para interpretar a coisa. Como que compõe um negócio desse numa tarde? E imagine o poder terapêutico que ajuda na cura de todas as doenças, assim como o bolero de Ravel. Então cada onda tem essa função, e nós podemos, porque nós somos a soma de todas as ondas, porque somos um universo em miniatura. Agora eu preciso ter o conhecimento para criar a situação e interagir com as células, com as plantas, com tudo que existe, e ver como uma jovem senhora impunha as mãos sobre uma semente que nascia, crescia, florescia, frutecia em alguns minutos. Você consegue fazer isso? Já imaginou isso numa lavoura? E nós podemos chegar a esse poder. Agora precisamos ter o conhecimento e ter os valores. Pensando em tudo isso, Sebastião, eu estou aqui pensando na importância da alimentação, né? Eu tive uma experiência recente que eu parei de consumir açúcar, carboidratos em geral, e tive uma melhora em 80% em dores que eu tinha óssea, muscular. Queria que você falasse um pouquinho dessa questão do consumo, né? Porque essa interação, se a água, o alimento é uma energia inesgotável, né? Bioenergia, qual que é a importância disso? E queria que você falasse um pouquinho também da gula. Obrigada. Dá o próximo seminário, alimentação e autocura. Vamos lá em linhas gerais, rapidamente. Eu já fui matuto, lá na roça, eu já derrubei a mata, já arranquei o toco com o enxadão, já fiz a coivara e etc, até a tecnologia aparecer. E sabia fazer o açúcar, sabia plantar a cana, cultivar a cana, fazer o engenho, moer a cana, fazer a fornalha, fazer o próprio tacho com chapas de cobre, todo o processo. E depois o melaço, o ponto exato, porque você faz a puxa, você não consegue segurá-la direito, mas se você segurá-la mais ou menos, se bater na estrutura do gamelão que a gente punha a massa, e ela bater e grudar, é o ponto da açúcar. Se bater e pular, é o ponto da rapadura. Aí você coloca lá numa espécie de um coxo, que é a posição mais ou menos assim, com os furinhos embaixo, coloca lá o melaço, lacra ele com argila de boa qualidade, antes da argila, palha seca da folha da banana, folha de banana seca, e 15 dias após você vai lá e solta um pouquinho aqueles tuchozinhos que você fechou os orifícios, e vai começar a sair algo parecido com chorume, e a cada 15 dias você vai lá e vai soltando. Com 6 meses após, você solta, aí não pinga mais nada, quer dizer, seu açúcar está pronto.
tira a argila, tira as folhas de banana, em cima está o açúcar demerara, do meio para baixo está o açúcar mascavo. Então quem fala que o demerara é um subproduto do mascavo está totalmente equivocado. Os dois nascem juntos no açúcar natural. Esse a gente comia uma média de 1 quilo por dia. Porque eu começava a moer a cana 2 horas da manhã, eu tomava 3, 4 copos de caldo de cana, que a cada copo de 300 ml tem 800 calorias. A cada vez eu tomava um pouco da garapa fervendo, porque fica uma delícia quando ela começa a apurar. Depois comia a puxa. Depois comia parte, que eu fazia aquela massinha, ou quando a gente raspava o gamelão, sobrava um pouco. A gente comia o equivalente a uma rapadura de 1 quilo por dia, no mínimo. E nunca tivemos diabetes. Então, quando o açúcar tem qualidade, tudo bem. Agora, não o açúcar centrifugado, porque esse é a base do cozimento. Agora, centrifugado já é outra coisa. Tanto o açúcar demerara, quanto o cristal, quanto o refinado. Só que agora, o cristal é um subproduto do demerara, que foi centrifugado. Mas lá ainda não tem tantos elementos químicos, o mínimo, quase natural. Mesmo sendo da cana com pesticidas e tudo isso. Mas quando passa para o cristal, já tem soda cáustica, já tem enxofre, já tem uma infinidade de elementos, ou vários elementos, para alterar a sua estrutura, principalmente para para clarear a sua própria estrutura. E no açúcar refinado tem uma média de 30% de cal virgem, além dos elementos e outros somados. Quer dizer, o cristal não tem nada, apenas envenena o corpo. O refinado, o cristal, já mais de 70% dos elementos foram perdidos. O demerara industrializado tem pelo menos um pouco preservados. Agora, o ideal seria o açúcar natural. Você poderia, dentro de um equilíbrio, sem excessos, não ter prejuízo algum. Agora, o arroz que eu plantava, que nós plantávamos, o feijão, esse carboidrato, posso comer à vontade, posso comer só arroz, posso comer só feijão, não vão nos prejudicar de maneira nenhuma. Mas o arroz industrializado, polido 5 vezes, onde toda a proteína, tudo que é nobre do arroz foi embora, só fica o amido, e ainda com os pesticidas que colocaram, por isso que nos perturbam. Então, quando nós sabemos fazer e plantamos o próprio alimento, porque o futuro vai ser esse, se você quer ter certeza de onde veio, você vai ter que cultivar, ou alguém que você confie. Então não é o que entra pela boca, que seu alimento seja seu medicamento, assim disse o pai da medicina, Hipócrates. Então, quando tivermos essa consciência e plantarmos como agricultores, como horticultores, como se estivesse fazendo para o nosso pai, para a nossa mãe, vendo-nos semelhante à nossa própria realidade, agora eu vou produzir um produto de boa qualidade. Porque até então, se produz um produto para conservá-lo, não se preocupa com a saúde humana, eu quero ganhar dinheiro somente. E aí a coisa complica, sabendo que todo mal que eu fizer para o meu semelhante hoje, eu vou sofrer as consequências disso, se não hoje na minha própria família, daqui a pouco eu mesmo voltando no cenário. Então nós podemos comer de tudo, não é o que entra pela boca na quantidade exata de nossas necessidades que vai perturbar o organismo. Agora, se eu tenho um organismo harmônico, Santo Antônio de Pádua, o estalajadeiro colocou veneno na sua comida. E ele neutralizou porque conhecia os elementais, deu uma ordem e ele transformou o veneno em remédio. Porque normalmente a diferença é a dose. Então, se eu estiver em harmonia, segundo Emmanuel na obra Caminho, Verdade e Vida, tudo que entrar no meu corpo vai transformar-se à semelhança do que sou. Porque se você desmontar a estrutura do agrotóxico, do enxofre, da soda cáustica, vai culminar nos átomos. E dependendo dos átomos, separados, são inofensíveis. Quando combinamos esse com aquele, talvez pode explodir. Se eu combino um cloro com o sódio, dependendo de como se faz, a quantidade pode explodir. Mas se eu souber fazer isso, eu crio sal de cozinha, cloreto de sódio. Agora, se eu não souber, eu posso criar um veneno e ele explodir na hora da própria manipulação. Ficou mais ou menos claro? Então, hoje, o açúcar deveria ser o das frutas. Tudo que existe tem açúcar. Se eu educar meu paladar, como nos ensinou Allan Kardec, o sabor depende da educação do paladar.
Vamos interromper agora para vocês respirar, porque senão, então vão lá incorporar alguma coisa, porque tem uma reunião de incorporação ali no fundo. Veja lá como vão incorporar, como vão doutrinar o povo. E a gente volta, continua respondendo e depois, mas eu prometi um exercício antes de sairmos. Então, silencie um pouquinho se for possível, ou pelo menos comece a respirar harmoniosamente, sabendo que a natureza está cedendo todos os elementos que serão enobrecidos além do que ela nos oferta, pelo nosso pensar, pelo nosso sentir, pelo falar mentalizando, ou pelo falar verbalizando a partir de agora, ou pela nossa maneira de viver. Então inspirem, carreguem a bioenergia ofertada pela natureza e ao mesmo tempo a bioenergia imanente em nossa consciência. Crie os pensamentos enobrecidos, a vida com sentimentos qualificados, a palavra mentalizada para levá-los aonde vocês querem que eles vicejam ou auxiliem. Mentalizem-se pacíficos, serenos, saudáveis, felizes. Vocês já estabelecem 4 virtudes, 4 frequências a serem encarnadas a partir do mundo mental, no mundo perispiritual e físico. O ser mais pacífico, paciência, tranquilidade interior vai encarnar-se. O ser mais sereno, a virtude de serenidade vai encarnar-se. O ser mais saudável, a harmonia vai encarnar-se. E o ser mais feliz, a paz de consciência à luz do dever fielmente cumprido. Inspirem mais uma vez, abracem-se, sinta essa presença da paz, da serenidade, da harmonia, da plenitude, da felicidade em si. Paz e luz e muito amor. Até já.